Lira, ontem, eu separei 3 trechos do discurso do Lira. 2 trechos foram bastante divulgados nas redes sociais, um no qual ele fala do orçamento, outro no qual ele fala do poder da Câmara. Tem um terceiro trecho que não teve essa repercussão toda, mas o Lindbergh, que reagiu ao discurso do Lula, faz menção a ele. De fato, quando eu ouvi a íntegra do discurso, me chamou a atenção, que é um relativo a acordos, um negócio bem de máfia. Vocês vão ver só. Primeiro, o trecho do discurso sobre o orçamento, no qual ele proclama que o orçamento é dele. Vamos lá. Garante ao Poder Legislativo o direito de discutir, modificar, emendar, para somente aí aprovar a peça orçamentária oriunda do Poder Executivo. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós. Espera-se isso sim, independência e somatório de esforços, sempre a favor do nosso país. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo, porque se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo, e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo, eu não discuto, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós, parlamentares, senadores e deputados. Ele faz esse lance demagógico, né, de que o orçamento é de todos os brasileiros, de que nós percorremos, tal, mas é isso, né, o orçamento é deles, né, o orçamento é deles, né, o orçamento é do Centrão, é disso que ele está falando. Para bom entendedor, meia palavra basta, velho ditado. Vamos lá, poder da Câmara, impressionante essa outra fala dele. Grosseiramente, qualquer um que aposte numa suposta inércia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024, em razão sejam por causa das eleições municipais que se avizinham, seja ainda em razão de especulações sobre eleições para a próxima mesa diretora a ocorrerem apenas no próximo ano. Errará ainda mais quem apostar na omissão desta casa, que tanto serve e serviu ao Brasil, em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. Para esses que não acompanharam nosso ritmo de entregas e realizações, deixo aqui humildemente um importante recado. Não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do Parlamento e dessa legislatura. Chama a atenção que ele fala... Hã? Como? Não, ele jurou, né? Ele está abrindo os trabalhos, já determinando qual ritmo que o resto do parlamento deve seguir, né? É um absurdo. Tem 2 detalhes desse trecho interessantes, Rebeca. Primeiro, que ele faz referência, se vocês estão achando que eu não vou mandar aqui porque meu mandato acaba no final do ano, vocês estão muito enganados, né? Porque ano que vem ele não pode continuar pelo regimento da Câmara, ele não pode se reeleger, sabe lá, você não vai tentar mudar, você não vai tentar dar o golpe, acho difícil, né? Mas ele está montando a campanha do seu sucessor, que é o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, da Bahia. É o segundo homem mais poderoso do Congresso, também do Centrão, evidentemente. E o que ele está dizendo é o seguinte: eu vou mandar até o fim, porque a partir de 2025 será a extensão do meu poder, com o Elmar Nascimento. Tá? Já tem lá uma conversa entre eles, que o Elmar Nascimento assume a presidência da Câmara e o Lira assume a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Câmara. Depois volta mais adiante para a presidência.
Outro aspecto interessante, vocês viram que ele, antes de falar do poder do parlamento, ele fala do poder da mesa diretora. Então, o que ele está dizendo é que esta turma reunida ao redor dele, na mesa diretora, é quem manda. Né? Esta turma é quem manda e, ao redor da mesa diretora, os líderes partidários. E aí a composição é centrão mais extrema-direita, temos maioria aqui, essa é a mensagem de Lira. E aí, finalmente, ele vem com uma conversa bem mafiosa sobre a questão dos acordos. Vamos lá. E a boa política, como sabemos, apoia-se num pilar essencial: o respeito aos acordos firmados e o compromisso à palavra empenhada. E esse exemplo de boa política e de honradez com os compromissos assumidos, dados por esta casa, que marcou o ano de 23 e permitiu que tantos avanços também será a tônica de 2024. E é por nos mantermos fiéis à boa política e ao cumprimento de todos os ajustes que firmamos, que exigimos como natural contrapartida o respeito às decisões e o fiel cumprimento aos acordos firmados com o Parlamento. Tá aí. Ele não cumpriu o acordo, do lado dele não precisa cumprir acordo. O Lindbergh vai falar disso. Né? O Lindbergh vai falar disso. Na reação foi um dos poucos, praticamente o Lindbergh e mais 2 ou 3 parlamentares que de fato reagiram. Humberto Costa teve uma reação menos incisiva, o Bongás teve uma reação, mas em geral, né, a bancada do PT olhou para o lado, os líderes do PT olharam para o lado, o Randolph, o Rui eu vou mostrar, o Padilha sequer falou nada, lá no Palácio Pimenta, todo mundo achando tudo ótimo e maravilhoso. Enfim, clima de grande preocupação entre os analistas políticos depois desse discurso e da maneira como a coisa se desenrolou ontem no Congresso. Vejam aqui um pouco do clima que estava lá ontem. Né? Então, é isso. Né? Vocês veem lá Padilha e Rui Costa cochichando, Lira olhando para o celular. Olha essa foto. Essa foto é muito emblemática do nível de tensionamento, né, entre eles. Né? É isso aí, Edgar Quintino. Lira cobra o pagamento do resgate e não liberta o refém. É isso aí. É tipo esse sequestro, né? Você paga e o refém continua sempre com ele. Essa foto é muito impressionante mesmo. Esta outra foto, vejam que clima leve lá na mesa da Câmara dos Deputados, onde foi aberta ontem, né? Onde foi aberto ontem os trabalhos. Está aqui mais uma vez os dois cochichando. Olha a cara do Lira. Então, aí é o seguinte, Lula fez contra o governo Lula um discurso muito mais duro do que fez nos anos Bolsonaro. Muito mais duro. Olha o que ele falou, só para vocês terem uma ideia, na abertura do Congresso Nacional, em plena pandemia, durante o genocídio, durante o massacre promovido pelo Bolsonaro no país, 2021. Precisamos fazer o que estiver ao nosso alcance para facilitar a oferta de vacinas para os mais vulneráveis neste momento mais dramático, sempre obedecendo aos mais rigorosos padrões sanitários e sem colocar em risco a vida das pessoas. Ele, inclusive, faz uma concessão ao discurso negacionista do Bolsonaro e do bolsonarismo, né? A história de rigoroso padrão sanitário e risco à vida das pessoas, como se as vacinas pudessem colocar isso em risco. No ano seguinte, 2022, lembre-se que em 2021 Bolsonaro tentou o golpe. Em 2022, ele diz assim: as disputas e tensionamentos devem ficar para o momento da campanha. Agora, o momento é de união e diálogo, porque o Brasil tem pressa. É chocante a diferença entre o tom dos discursos durante o governo Bolsonaro e o tom desse discurso de ontem. Realmente não tem precedentes este discurso feito por Lira ontem. E aí, a reação do Rui Costa foi a seguinte: não achei preocupante, ele fala em nome do parlamento. Nós haveremos sempre de encontrar no diálogo, no entendimento, na conversa, formas de construir pontes.
tem uma concordância na fala dele e o nosso entendimento quando ele diz que errarão aqueles que apostarem no confronto do Legislativo e do Executivo. Essa fala do Rui Costa é chocante, a alienação em relação ao que tinha acabado de acontecer ali na frente dele. E lá no Palácio, o ministro Pimenta também falou. Todas as falas foram muito boas, cada um de seu ponto de vista e das pautas de cada um. É na política que se busca a harmonia e o equilíbrio para que se chegue a uma resultante do que é melhor para o Brasil. Lula é o maestro, o condutor dessa potente locomotiva que é o nosso país, disse o Pimenta ao jornal O Globo. Então, essas foram as reações dentro do governo. Quem teve a reação mais vigorosa foi o Lindbergh. Vou ler o texto do Lindbergh, está pequenininho aí, mas eu vou ler para vocês. Chega de faca no pescoço. É sempre no mesmo tom. Chega de ameaças e faca no pescoço. É preciso harmonia entre os poderes para fazer o Brasil avançar. Ora, o orçamento, e aí ele cita o Lira, pertence a todos, todas, e não apenas ao executivo, diz Lira. Ok, perfeito. Só que quem executa o orçamento é o poder executivo. O legislativo aprova o orçamento. Agora, o parlamento quer impor um esdrúxulo cronograma de execução orçamentária nunca visto na história. É verdade. Ou seja, o parlamento quer executar o orçamento. Essa atribuição constitucional é do poder executivo. Lira faz, no seu discurso, um jogo de palavras para dizer que o que eles estão fazendo está dentro dos limites da Constituição, na verdade, não está. Outra coisa, continua o Lindbergh, não existe em lugar algum do mundo uma experiência em que o montante das emendas parlamentares, 53 bilhões, possa superar os investimentos feitos pelo próprio Executivo. Nós mostramos ontem aqui a estatística. Não existe isso. Não existe. 20% do que é chamado orçamento livre do governo do Estado brasileiro, ou seja, aquele que não tem vinculações constitucionais, como saúde e educação, por exemplo, está na mão dos parlamentares e suas emendas. Não tem nada parecido com isso. Nos Estados Unidos não chega a 2,5%. Em qualquer outro país do mundo, isso está abaixo, muito abaixo dos 5%. Na França é 0,1%. É chocante isso. Pois bem, ele continua. É o que vai acontecer em 2024, esse nível de interferência parlamentar no orçamento da União. Até porque o contingenciamento que vai existir vai cair no colo do Executivo, ou seja, vai contingenciar os recursos do Executivo e não serão contingenciados os recursos das emendas. Então, proporcionalmente, é capaz até de aumentar a participação das emendas no orçamento efetivo, executado. Por fim, Lira fala sobre o cumprimento de acordos. Mas que acordos? Será que não é o contrário? Foram distribuídos ministérios, liberação recorde de emendas e, mesmo assim, vivemos uma crise permanente no parlamento, onde a suposta base vive votando contra temas importantes do governo. É que o Edgar Pitino falou agora, né? Eles sequestraram, você paga o sequestro e eles não libertam o refém. Continua o Lindbergh. São muitas as votações que o governo fica isolado com pouco mais de 140 votos. Nós vimos isso no ano passado. Já que Lira fala em cumprir acordos, eu pergunto, houve acordo em relação a esses 5,6 bi que Lula vetou de emendas parlamentares e que estão ameaçando derrubar o veto? A informação que tenho é que não houve esse acordo. Então, Lira, é hora de todos cumprirem os acordos. Então, essa foi uma manifestação realmente vigorosa do Lindbergh, num tom bem diferente das lideranças do governo e ministros do governo Lula. De manhã, havia saído a informação de que Lula descartou esta exigência do Lira e do Centrão, que é trocar o Padilha, mas não é só trocar o Padilha, né? Lá, o ano passado, ele falava em trocar o Padilha pelo José Guimarães, que é muito próximo a ele, o líder do PT na Câmara. Agora ele está exigindo que troque o Padilha por alguém que não seja do PT. Provavelmente ele quer alguém do Centrão no lugar do Padilha. Então saiu a informação ontem de manhã do Planalto de que o Lula está descartando que vai manter
o Padilha. Significativamente, essa foto que vocês estão vendo aí, não tem, a única imagem mais detalhada disso que aconteceu, quem teve foi a Globo News, não podemos mostrar. Mas é o seguinte, o Lira ignorou solenemente o Padilha quando chegou, quando subiu a rampa, né? Tem o gesto ali de subir a rampa do Congresso Nacional, ele ao lado do Lira. Quando chegaram ali, estavam para ser cumprimentados. O Padilha, com esse sorrisão aí, foi lá cumprimentar o Lira deu a mão, passou, nem falou com ele. Depois, na mesa do Congresso, na mesa da Câmara, durante a solenidade, foi muito chocante as tentativas que o Padilha fez de dialogar com o Lira, e o Lira visivelmente não deu a menor bola para ele. Foi um negócio, é uma afronta pública, um negócio de uma indelicadeza, né? Isso rompe claramente os limites da chamada cortesia parlamentar, né? Aí, pra vocês terem uma ideia, né? Diz, não foi nada demais, está tudo muito bom, está tudo muito bem. Pois é, acabou a sessão de abertura do Congresso, o Lula chamou o Rodrigo Pacheco para ir ao Planalto, para uma reunião. Quer dizer, ou seja, Lula está vendo que a situação está complicada, está tentando uma articulação, está tentando retomar uma articulação que era ter no Senado uma base de apoio mais consistente, porque no ano passado o governo perdeu essa base, inclusive no Senado, que está tentando recosturar, e a conversa ontem foi neste sentido, e mais, Lula está indo para Belo Horizonte esta semana, hoje está no Rio, na quinta-feira vai a Belo Horizonte para o lançamento, ou para apoiar a pré-candidatura do Rogério Correia. Rogério Correia vem aqui na sexta-feira, inclusive, está marcado.